quero dizer para vocês, nação, é que a história do Brasil, ela não é essa história contada na sala de aula, porque foi escondido depois da Segunda Guerra Mundial, só para vocês terem uma ideia, tudo em relação ao povo indígena e também ao povo preto. Mas hoje eu vou falar para vocês um pouco do povo indígena, do povo preto, perdão. O povo indígena que já estava no Brasil, que são aí as 12 tribos, as outras 10 tribos de Israel, ou 11. Mas eu quero falar especialmente da casa de Judá, que é Judá e Benjamim, que quando chegaram aqui no Brasil, só para você ter uma ideia, e isso é importante, eles vieram logo uns anos depois da morte de Yahushua no Madeiro. Yahushua, ele morreu há 280 anos apenas. Fazendo cálculos, você consegue ver realmente que essa informação é a informação que a gente tem que dar para vocês. Não foi 2.000 anos não, tá? Não foi 2.000 anos não. Então isso a gente quer passar aí para você, só para você ter uma ideia, que eles realmente fizeram todo um trabalho para esconder, para ocultar. Mas aí você diz assim, pô, mas aí os judeus não são esses que estão lá em Israel hoje, batendo cabeça? Não. Esses também faz parte da Escritura, mas são os que estão se fazendo passar pelo povo hebreu. É isso que você precisa saber. Estão fazendo-se passar pelo povo hebreu. Os Askenazi, que são descendentes de Jafé, que estão cumprindo o livro de Gênesis, capítulo 9, verso 27. E eles sim estão fazendo-se passar pelo povo hebreu. E na verdade o povo hebreu são esses povos aí, são o povo preto, né? O povo judeu. Eu estou falando da tribo de Judá mesmo, tá, nação? Não estou falando de todas as 12 tribos juntas, não. Eu estou falando da tribo de Judá, que vieram de navios, tráfico negreiros, vieram para cá, ocuparam as principais cidades, morros, favelas. Hoje são os que ganham muito mal. Você vê muita gente ganhando seu pão no meio das águas. Você vê os fortes, por exemplo, esses fortes que você está vendo aí, são o que eles colocaram em todos os mares, inclusive Bahia, tivemos lá perto, para eles poderem matar mesmo todos os fujões, né, que eram os pretos que fugiam, aquela coisa toda. Enfim, então tinha muito essa questão aí da época, né? Os pretos hoje se viram, tem lugar que você pensa que tem fogão, tem micro-ondas. Não, nação, tem lugar que não tem fogão, não tem micro-ondas para muitas pessoas de cor preta ainda. Muita coisa é feita na moda antiga, né? E isso acontece até o dia de hoje. A escravidão, ela foi terrível, eles não pouparam ninguém dentro do navio, né? Eles não pouparam o povo dentro do navio, eles batiam, eles agrediam. E tudo isso foi uma história que aconteceu com esse povo judeu da Bíblia do Almeida. Aquele povo preto judeu que gritava, sacrifica, o mate-o. Então, o que aconteceu com esse povo preto? Muitos deles, nação, muitos desses povos, eles vieram para cá cumprindo essa profecia. Eles vieram cumprindo essa profecia. Então, o que a gente aprende no livro de história dos pretos vindo para cá, para a América, né, os senhores do mundo trazendo os pretos para a América, então isso é algo muito sério, porque esses pretos que vieram para cá, né, na verdade, que vieram dentro do navio, e eles vieram cumprindo a profecia da maldição, daquela de Deuteronômio, né, que eles, se eles entrassem na terra de Canaã, que é o Brasil, na verdade eles entrariam por bênção ou por maldição. E você deve ter visto muitas imagens, né, sobre a cana-de-açúcar. E essa da cana-de-açúcar é uma que eu quero conversar com vocês aqui agora. Deixa eu conversar com você aqui da cana-de-açúcar. Você quer ver? Muitas pessoas já disseram assim, Edson Silva História, me diga uma coisa aqui. Por que os pretos, quando chegaram aqui na América,
A primeira coisa que eles se envolveram foi no plantio da cana-de-açúcar ao desembarcar aqui no Brasil. Porque a cana-de-açúcar, nação, tem um histórico muito forte em relação à Bíblia. Porque a cana, na Bíblia, ela está em muitas passagens, inclusive no Novo Testamento. Você lembra quando o Yahushua estava no madeiro? Eles pegaram a cana e bateram com a cana na cabeça do Salvador Yahushua. Depois, eles pegaram o vinagre saboado, botaram na ponta da cana e com a cana botaram o vinagre na boca do Salvador. Depois eles deram na mão do Salvador um pedaço de cana, como se fosse o cetro do rei e a coroa de espinho, e gritavam: salve-se a si mesmo, tu não é o rei dos judeus? Porque lá no Velho Testamento existe passagens onde está dizendo que eles ofereceriam a Yahweh as canas, as suas plantações de canas, e trariam elas para a cidade de Jerusalém. E você veja que essa questão da cana, ela é muito interessante. Por exemplo, aqui, você vê aqui, por exemplo, tem uma passagem, por exemplo, de Pedro, de Mateus. Vamos pegar essa aqui de João. João ou Pedro? Vou pegar Pedro aqui. Só um momentinho, nação, deixa eu botar aqui para a gente. Aqui a passagem de Pedro. A de Marcos 15, 19. E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e posto de joelhos o adoraram. Você veja que a cana, Terron sabia que a cana era um tipo de plantio que ia trazer muita prosperidade para esse povo. E logo esse pedido de Yahweh da cana, que você vai ver lá no Velho Testamento, eles pegam essa cana, que ia ser um dos plantios que ia enriquecer o povo preto, mas pelo povo preto ter perdido o seu temor pelo Criador, pelo povo preto ter perdido o seu temor por Yahweh, acabou que a cana, que era para ser uma prosperidade para o povo preto, foi uma prosperidade para os askenazes. Só para vocês terem uma ideia. E o que aconteceu ali? Aconteceu algo fabuloso. Eles, por ter desperdiçado a bênção de Yahweh, eles foram escravos justamente no plantio de cana, aonde era para ser a sua própria prosperidade. Imagina, por isso que você vai ver no livro de história a questão canavieira, né? Eles participam do plantio de cana e é ali que eles têm os seus maiores sofrimentos. Você já tinha imaginado a relação do plantio de cana da história do Brasil com a cana da Bíblia? Né? Você vê aqui, por exemplo, o livro de Mateus também fala, olha aqui o Ezequiel: e havia um muro fora da casa em seu redor, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados, cada um dos quais tinha um côvado de 1 palmo. E ele mediu a largura do edifício uma cana, e a altura uma cana. A cana também servia para um instrumento de medida. Tu já viu que a cana ela tem listras, ela tem divisões? Cada divisão daquelas ali, elas eram parametrizadas em côvados. E por causa disso, a cana ela passou também a ser uma ferramenta de medição. Só mais tarde, na América, que o pessoal vem descobrir, né, que da cana dava para se extrair o que só o mel podia fazer, que era o açúcar, né? Então você vê que a cana ela tinha muito essa questão aí de prosperidade, tanto no sentido de ser uma ferramenta de medição, como no sentido também de ser um alimento que ia adoçar o que só o mel podia fazer. O mel é muito caro, não é verdade? É muito caro, é o mel. Então, quer dizer, o mel não dava para todos, o mel era só rico que podia ter.
Só rico, só milionário tinha mel. Então, quando ele descobre que a cana também dava para gerar o melaço, que depois vem chamado melado, aí eles começam a trabalhar com essa questão da cana, né? E a partir daí, então, os próprios Askenazi passa a dominar esse mundo, tanto que hoje as maiores refinarias de açúcar, os açúcar refinado, estão tudo na mão dos Askenazi, dos falsos judeus da Bíblia de Almeida.